Olá, turminha da horta! Bem-vinda à nossa 13º videoaula. Como vocês passaram desta semana? Eu passei bem e espero que todos continuem bem. Então vamos lá para a nossa segunda etapa da aula de hoje? Mas antes vamos relembrar um pouquinho do como foi a aula passada? A aula passada a gente começou iniciando a etapa 1, como eu falei. Vão ser 3 etapas para a gente poder estar realizando todo o processo de descanso e preparo desta terra para o novo plantio. Então, na etapa 1, vocês observaram o processo onde eu estava soltando, desfazendo todas as leiras, coloquei as terras ao torno da horta, deixei durante uma semana ela ali descansando. E aí, a etapa 2 é o que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Passada essa uma semana, o que eu fiz? Eu peguei as folhas lá da nossa compostagem, distribuí ela no formato das leiras. Vocês vão observar que o desenho ficou o mesmo da leira anterior. O que a gente fez simplesmente foi refazer essas leiras para a gente poder plantar novamente as hortaliças. Então eu peguei as folhas da compostagem, junto com as que já estão em decomposição, fiz o formato das leiras novamente, como vocês vão ver daqui a pouco. E aí depois, na segunda parte, eu peguei essas terras que estavam ao torno da nossa horta e refiz os formatos das leiras novamente, tá? E aí vocês vão observar como ficou. Elas estão prontas. E no cantinho lá, lembra da nossa primeira videoaula também, que eu mostrei para vocês as ramas da batata que eu colhi? Então, essas ramas eu já fiz o plantio novamente, no cantinho aqui perto da torneira, onde vocês normalmente lavam a mãozinha, que é a água que a gente usa para fazer as limpezas quando a gente sai no final da aula e quando chega, né? E para poder irrigar as nossas hortaliças. Naquele cantinho ali vão estar as batatas. Elas foram plantadas novamente no mesmo lugar, mas com mais folha, mais composto, né? E elas estão as leiras mais altas, porque quanto mais fofa essa terra, melhor é para a batata desenvolver e mais grande ela vai ficar, certo? E aí, ao final, vocês vão estar vendo o que é o fundo dessa compostagem. No fundo dela é onde já se decompôs 100% as folhas, misturado com a terra, e vocês vão ver que a coloração dessa terra é uma coloração preta, ela é bem escura e tem muitas minhocas. Só que ela está bem úmida, então o que eu fiz? Eu raspei tudo isso, juntei num monte e vou esperar ela por alguns dias para estar descansando, né, essa terra novamente, e ela vai estar secando. E aí na hora de eu mexer, manipular com ela estando mais seca, é mais fácil. Eu vou vir por cima de cada leira, distribuindo esse composto 100% nas nossas leiras. Feito esse processo, eu vou começar a estar irrigando todos os dias essas leiras, que vai dar aí o prazo de mais uma semana, que vai ser semana que vem, onde a gente vai chegar com a nossa terceira parte, né, dessa etapa, que é onde vai ser o plantio das hortaliças. Então, até lá, eu vou estar colocando água todos os dias nessas leiras, para quê? Para a terra umedecer bastante, para essa terra ficar bem fofa, para a hora que chegar as hortaliças que ela vai receber, ela não sentir a hortaliça. Então, é importante essa terra estar super fofa e bem úmida, porque as hortaliças gostam, né? Da umidade, da água e de uma terra fofa e com bastante nutrientes. Que no caso nosso aqui, os nutrientes é o que? A decomposição das folhas que caem da nossa árvore da escola, junto com as cascas de ovo e a borra de café, que eu trago poder colocar sobre a nossa horta e sobre a compostagem, certo? Então vamos dar uma olhadinha lá, como foi essa etapa 2 durante essa semana? Então vamos lá observar como é o processo da etapa 2, como que ela vai estar acontecendo essa semana. Então eu peguei lá as folhas da compostagem junto com a compostagem e refiz a formação de novas leiras, como vocês podem ver aqui, certo? Então aquelas leiras anteriores eu cavoquei, joguei pro canto, dei o descanso da terra e aqui eu já refiz com as folhas novamente. Então coloquei os carrinhos, fiz o desenho e ficou desta maneira. Aí andando mais aqui à frente, ó, a gente vai estar vendo que eu realizei a mesma coisa com as outras leiras daqui, tá? Então, eu peguei, fiz o desenho novamente aqui, ó, das 3 leiras que precisam ser refeitas, o círculo central e a outra leira aqui, tá? E aqui, ó, a outra parte que eu já fiz o meu composto, onde lá no fundo vai ser feito o plantio da batata doce e as outras 2 leiras daqui. Então, essa é uma visão dessa primeira parte da segunda etapa.
A próxima etapa agora vai ser o momento onde eu vou estar colocando a terra sobre essas folhas para fazer a formação da leira, como a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? E aqui é totalmente o fundo daquelas folhas que estavam aqui, ó, como que ficou. Isso é o que já foi decomposto 100%, e aí é a terra preta para a gente poder estar fazendo o plantio. Então vocês viram, né, a primeira parte da segunda etapa, que é a distribuição das folhas. Agora, o que a gente vai fazer? Com a pá, eu vou pegar as terras que estão ao torno da nossa horta e vou colocar sobre as folhas, tá? Como vocês vão estar vendo aqui agora. Eu pego essa pá e vou distribuindo desde o começo. Vou colocando sobre as folhas. E assim eu vou fazer até completar ela toda e sucessivamente todas as outras leiras, tá certo? Então, eu vou continuando aqui até preencher, daqui a pouco vocês vão ver como ficou, combinado? Então, a gente tinha visto anteriormente, né, a formação das leiras, onde eu coloquei as folhas com o composto. Agora, essa é a parte onde eu vim com as terras que estavam ao torno da nossa horta, né, aquela terra que eu cavoquei lá da primeira etapa, né, e vim colocando sobre as leiras. Então, vocês podem observar que, ó, vai estar folha, terra, né, misturado, e as folhas de baixo com a mistura, então, tornando a mistura de um composto, né? Composto à base de terra, folhas que estão no processo de decomposição e a borra de café que é colocado ali junto, certo? Então, novamente aqui, ó, vamos olhar melhor aqui, ó. Foram refeitas as 5 leiras novamente desse lado aqui, né? A da cana de açúcar que já é permanente, que já estava lá. A nossa leira lateral de corredor também, olha, já foi feita, tá pronta toda ela. Mais à frente aqui, ó, a gente vai observar o como tava, né, com as folhas, e também já foi feito o mesmo processo. Então, ó, lá do fundo lá, ó, as leiras do inhame, no entanto já tá até brotando alguns inhames, que é o que deve ter ficado algum restinho, ou na hora quando eu fiz a escavação para poder tirar os inhames, você corta e fica um pedacinho, esse pedacinho vem e brota novamente e vai ser inhame também, certo? Mas ainda vamos colocar mais inhames aqui para produzir bastante. Ó, a gente já tá aqui então com 5 pezinhos de inhame. E aqui essa vista do como vai ficar a nossa leira aqui também, ó. Vocês podem observar então que, ó, a folha, né, o composto com a terra. Então já formamos novamente aqui as que são as leiras provisórias e já ganhou o formato da leira que era anteriormente já junto com as hortaliças que são permanentes, que tá aqui. Essa parte aqui também é permanente, né, onde tá a menta, o manjericão, tem a melissa, o alecrim, lá, a carqueja e o abacaxi, certo? E aí aqui, ó, dessa outra parte que a gente vai ver desse ângulo aqui, é aonde foi colocado, lembra lá das ramas que eu mostrei lá na primeira aula lá da etapa 1? Então elas já foram recolocadas novamente aqui na terra junto com o composto da folha e já vai dando uma continuidade. Você vê que algumas sente e outras já não sentiram mais e já estão se fixando aqui para ter novas batata doce. E ali ao fundo as outras 2 leiras, né, que a gente vai estar realizando o plantio também. Então, ó, daqui a gente está tendo uma vista geral, né, da nossa horta pós período de descanso e o repreparo dessa terra, onde vamos retomar novamente. No primeiro momento eu colhi a verdura, deixei a terra descansar por uma semana, depois cavoquei todas essas leiras, joguei a terra ao torno da nossa horta, vim com as folhas e a compostagem de folha lá do monte, lá do fundo que vocês estão enxergando lá, que está a terra preta, distribuí no formato novamente das leiras como era antiga, vim com a terra e agora eu vou vir com esta última etapa, que é estar irrigando por uma semana, colocando água todos os dias nessas leiras, para a terra poder absorver essa água, ela ficar bem fofa e úmida para receber
as novas hortaliças, certo? Que aí vai ser a etapa 3 da nossa aula de semana que vem, onde a gente vai começar a realizar o plantio. E aí vocês vão relembrar, e para quem não viu ainda, ver como que é feito o processo de plantio das hortaliças. Profundidade, distância, espaçamento. Olha que belezinha, não só mudando de assunto, mas olha aqui, ó, mais berinjela já nascendo aqui, ó, florzinha ali, com mais berinjela, e assim, ó, as berinjelas vão continuar dando. Nosso jardim também, olha que lindo, ó, floriu, agora no mês de julho, um pouco antes, né, lá o fundo pink, outra pink ali no fundo, certinho? Então, essa é a vista da etapa 2. Então, semana que vem a gente vai para a etapa 3, que é a etapa do plantio. Então, essa aqui, ó, é a terra 100% decomposta já. É o que estava debaixo de tudo, né? De todas as folhas. Então, a gente vê que a coloração dela é diferente, ó. Ela é uma terra bem preta, ó. Ela tá bem úmida porque ela estava com as folhas em decomposição, então mais a água tudo, ela vai secar. E aí o que eu vou fazer? Semana que vem, né, nesse período de irrigação da horta, essa daqui ela vai secando, essa água aqui, e aí eu vou colocar por cima das leiras antes de fazer o plantio. Se eu vou mexendo aqui, ó, se vocês perceberem, ó, tem um monte de minhoca, ó. Tem outra aqui. Quanto mais eu mexer, mais minhoca vai aparecer. Por quê? Porque é o que estava lá no fundo e é a parte que a gente fala que é a terra super boa, tá vendo, ó? É minhoca, então tem bastante. Então, essa terra aqui tá pronta pra gente distribuir lá para fortificar um pouco mais as nossas leiras lá da horta pro plantio, certo? Viu que legal que ficou a nossa horta novamente? Ela tá com o mesmo formato, mas cada vez que a gente mexe, sempre fica algum detalhe diferente, né? Alguma coisa fica diferente. Mas então ela tá praticamente pronta, né? Agora o que falta para poder concluir essa etapa é vir com o plantio das nossas hortaliças, que é o que vai estar acontecendo na nossa aula de semana que vem. Então essa semana ela fica aí na última semana de descanso dela, recebendo a água agora para poder, junto com ali a terra, as folhas, ela vai estar ficando úmida para receber as hortaliças e vai estar continuando com o seu processo de decomposição até ter uma decomposição 100%, né? Mas ali as hortaliças já vão estar junto com elas. E aí vocês viram lá, né, como que fica por baixo da compostagem, onde ela se decompôs 100%, a coloração da terra que fica super preta. Então vamos aguardar durante essa semana que eu vou estar fazendo a irrigação aí. Ela vai secar, vai ficar mais fácil de manipular essa terra, que ela vai ficar mais solta. E aí eu vou distribuir por cima de cada leira, que isso também vai ser um nutriente a mais para as nossas hortaliças, certo? Então, semana que vem eu volto para a gente poder concluir a etapa 3 com o plantio das nossas hortaliças, certinho? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta então com a nossa terceira etapa, para assim a gente dar início para o nosso segundo semestre, né? A nossa segunda etapa do projeto do ano da horta, onde vai estar acontecendo o segundo plantio. E aí vocês vão estar aí junto comigo observando dia após dia esse processo, certo? Um grande beijo para cada um de vocês. Boa semana, bom finalzinho de semana. Não esqueçam de brincar bastante, se divertir, descansar, recarregar as energias para a semana que vem ser mais uma semana de novas aprendizagens, de muita alegria, muito conhecimento, tá descansado para poder produzir mais uma semana, certo? Então, um grande abraço para cada um de vocês e até semana que vem, pessoal!